Olá, eu sou Heloísa Victorino e vou apresentar o trabalho Análise Espacial frente à produtividade da PCH Bela Vista no Sudoeste Paranaense. Contextualizando, a primeira revolução industrial, no século XVIII, surgiu com as máquinas a vapor, proporcionando a mecanização dos processos industriais. Na segunda revolução industrial, no século XIX, o advento da energia elétrica possibilitou então a produção em massa. Isso aliado ao final da Segunda Guerra, em 1945, em que o cenário econômico mundial era de extrema fragilidade, houve um incentivo à industrialização como propulsão da economia. E isso fez com que tivesse uma alta demanda energética. Quando se posiciona a energia elétrica num papel de destaque no processo de industrialização, a gente pode perceber que ela atua de forma fundamental na fabricação industrial e também na redução dos custos de produção. A natureza e seus recursos, então, passam a ser vistos como substrato de produção que são modificados pelo ser humano para o seu próprio benefício, para manter e melhorar suas condições de vida. As usinas hidrelétricas, enquadradas em uma concepção de energia limpa, já que não emitem gases de efeito estufa, elas têm baixo custo de operação e são fontes renováveis. Elas ganharam, então, passe livre para difundir-se em prol do desenvolvimento nacional. Nesse cenário, então, o alto potencial hidrelétrico brasileiro, junto com o anseio pela inserção no primeiro mundo, quando então os problemas sociais iriam desaparecer, viabilizaram a multiplicação de usinas hidrelétricas em todo o território nacional. Os impactos negativos provenientes dessas instalações, no entanto, como desmatamento, alagamento de grandes áreas, foram negligenciados pela adoção de um baixo grau de disciplina e rigor do uso e ocupação do espaço. Surgiu então a preocupação de utilização racional dos recursos naturais em meio ao processo de desenvolvimento, que veio a ser denominado desenvolvimento sustentável. O contexto sustentável abre caminhos então para a adoção das pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs, como uma forte alternativa para a expansão da matriz energética brasileira. Elas são usinas hidrelétricas de tamanho e potência relativamente reduzidos, entre 5 e 30 MW de potência, e menos de 13 km² de área de reservatório. E esses fatores contribuiriam com a significativa redução dos impactos sociais e ambientais que são característicos das grandes usinas hidrelétricas, além de não precisarem de grandes quedas d'água para o seu funcionamento. Então, em função disso, houve uma grande flexibilização das normas ambientais e foram concedidos incentivos financeiros com o objetivo de facilitar e agilizar a implantação das PCHs no Brasil. No entanto, apesar das dimensões reduzidas, a formação dos lagos das PCHs compromete áreas habitadas e agricultáveis, que, quando são alagadas, pressionam a migração das populações ribeirinhas, tanto humanas quanto não humanas. Assim, o objetivo desse trabalho consistiu em determinar a área territorial comprometida pela implantação da PCH Bela Vista no sudoeste paranaense. A metodologia deste trabalho, então, consistiu no processo de vetorização do trecho do rio Chopin, onde se localiza o reservatório da PCH Bela Vista, em dois momentos: aproximadamente um ano antes do início das obras da construção da barragem e aproximadamente um ano após o início de sua operação. Para esse trabalho foram utilizadas imagens com correção atmosférica do sensor MSI, que se encontra a bordo do satélite Sentinel-2, das datas de 23 de setembro de 2018 e 24 de setembro de 2022. Esses foram os resultados alcançados e a comparação entre os polígonos das duas áreas, antes e depois da implantação da PCH, apresentou uma diferença de aproximadamente 0,5 km² de área correspondente à inundação artificial do lago da PCH, o que corrobora com os dados de estudo de impacto ambiental da PCH. A usina hidrelétrica de Itaipu, que se localiza no Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, possui um reservatório de 1.350 km² de área inundada, sendo o sétimo maior do Brasil, e dispõe do melhor índice de aproveitamento da água para produzir energia entre os grandes reservatórios brasileiros. O seu índice de produtividade é de 10,4 megawatts por quilômetro quadrado, que significa que a cada 0,1 km² de área alagada tem capacidade para gerar 1 megawatt. Se a gente comparar a área comprometida pelo reservatório Bela Vista com o da Itaipu, observa-se que esse apresenta aproximadamente 0,04% do largo artificial da Itaipu, enquanto a capacidade produtiva soma o equivalente a 0,16% da binacional,
4 vezes mais que o impacto do lago. Então, apesar da limitação da geração energética pelas PCHs, algumas vantagens expressivas têm que ser consideradas, como alta produtividade, a ausência de necessidade de grandes desníveis no relevo, menores custos de implantação e transmissão, redução nos impactos ambientais decorrentes do alagamento dos grandes reservatórios das usinas hidrelétricas, entre outros. No entanto, observa-se a necessidade de analisar outros aspectos envolvidos no contexto hidrelétrico, como alterações da qualidade da água, flora e fauna, questões sociais, todas essas decorrentes desse tipo de obra, para que a avaliação da viabilidade dessas estruturas seja realizada de forma coerente e acertada, principalmente quando se considera o processo simplificado de licenciamento ambiental para esses empreendimentos. Obrigada!